Salve aí, galera, beleza? Mais um episódio aí, Gente que Pode, sala de estar da minha casa, histórias inspiradoras de carreira e de vida para você poder chegar ao próximo nível da sua carreira, da sua vida também. Você aí que sonhou com um lugar melhor, sonha, como eu também já sonhei bastante, e muitas pessoas me ajudaram a chegar no estágio que eu cheguei e tenho certeza que você também pode chegar lá. Eu sonhei com esse programa aqui para que você pudesse receber essas histórias de convidados meus especiais. Então vamos agora à pessoa mais especial do programa, meu amigo aqui, Edu Abreu. Tudo bem? Adriano, tudo bom? Cara, pô, trabalhamos juntos, hoje ele está aqui como VP de Desenvolvimento de Negócios da Visa, já vai falar sobre negócios, mas eu adorei a forma como ele se apresentou ontem, na chamadinha que vocês receberam, que teu lugar de ação é conectar pessoas, empresas. Dá aí seu boa-vinda aí para a nossa audiência e fala um pouco desse lugar de ação. Legal, Adriano. Super obrigado por me convidar. É um prazer estar aqui com você. Acho que é especial a gente poder se reencontrar, né? Muito. E ter aqui esse momento. Não, acho que, sim, quando eu falo que eu gosto de conectar empresas e pessoas, é porque eu gosto muito de trabalhar em equipe, em time, né? E isso no mundo corporativo é super importante, né? Às vezes você não quer fazer tudo sozinho. Você tem que juntar peças, montar Lego para ter uma solução bacana, para ter um time bacana. E eu gosto de fazer muito isso. É isso aí. A gente trabalhou juntos na Mastercard durante um tempo, hoje concorrente, né, da empresa atual dele, mas eu posso assegurar que o que você está falando, a gente viveu como parceiros, né? Legal. Eu talvez fosse ali um cara mais chato, RH, a gente é muito chato, principalmente para a área comercial que você atuava lá. Mas você era um grande... A gente tinha que provocar mudanças, né? E as pessoas às vezes não gostam muito de mudanças, mas você sempre foi um cara muito parceiro, muito team player. E eu fico feliz de ouvir isso 20 e tantos anos depois, porque eu vivi isso, né? Como um parceiro seu de negócios ali, acho que é isso. Mas galera, eu tenho uma história com ele que é muito legal. Esse cara hoje é um triatleta. Aos 50 e poucos anos de idade, eu tenho muito orgulho, sempre que eu te vejo, te acompanho pelas redes sociais faz tempo, apesar da gente não se ver há um bom tempo, as redes sociais têm esse benefício, verdade, né? E sempre que eu olho o Edu nas corridas lá, eu falo, caraca, velho. De um lado eu falo assim, poxa, eu perdi um pouco, né, essa minha prática, me cobro, mas eu olho para você, eu tenho muito orgulho, porque eu sei que um projeto que a gente fez na empresa foi o start ali, né, para suas corridas, para de outros também, que às vezes lembram para mim. Como que foi essa história lá atrás para você? Isso te marcou, você lembra? Não, eu lembro como se fosse hoje, né? Isso foi muito bacana. Eu sempre fui um cara de academia, mas eu gostava muito mais da parte de musculação, peso, né? E vocês, você criou um programa de melhoria de saúde lá na Master, né? E a gente queria estimular a turma a participar do programa, ter uma qualidade de vida melhor e com todos os benefícios que a gente sabe que o esporte faz. E aí você veio me pedir para eu correr. Eu falei, mas Adriano, eu não corro. Eu gosto de musculação, eu gosto de ginástica, mas não, vamos lá, porque você é um cara do esporte, vai lá. Eu falei, tá bom, então vamos lá, né? E fui correr com o Adriano, né? Uma primeira provinha de 5 quilômetros, a gente organizou saindo lá do... a gente organizou, toma café da manhã, o café da manhã era melhor que a corrida. Mas foi bacana, porque a gente começou a correr e o programa pegou fogo, né? A gente conseguiu envolver bastante funcionários, colaboradores no programa. E aquilo foi me ajudando a pegar o gosto pela corrida, né? E foi realmente da onde eu comecei a correr. Foi com você. Que bom. Você sabe que eu estava aqui você falando, eu falei, putz, isso foi em 2003, cara. É isso aí. 22 anos atrás. Então, essa preocupação, né, com o bem-estar, com a saúde, já aparecia ali na minha agenda, né? Então, fico muito feliz, porque hoje a gente fala muito, né, de saúde, e eu falo, não é só física, né? É física, mental, social e espiritual. As 4 que eu tento trabalhar e tento ajudar nas minhas palestras, nos meus coachings, né, nas empresas que eu estou aí como conselheiro, sócio, porque não é só estar no lugar certo, com as competências certas, né, com os valores certos, com os incentivos alinhados. Se você não estiver bem com você mesmo, né, a performance vai ser impactada de alguma forma, né? A gente estava falando disso ali fora antes do preparo, né? Então, quanto que isso também te ajudou na sua carreira, ter
esse foco todo aí com as corridas, triatlo? Eu acho que o esporte, né, no geral, Adriano, ele sempre vai trazer benefícios, né? Eu acho que os esportes de endurance, né, a maratona, o triatlo, o Ironman, ele traz para você essa questão de disciplina, planejamento, né? Porque você não acorda de manhã falando assim, eu vou correr uma maratona, né? Você tem que se planejar para correr uma maratona. Maratona é uma coisa que você fala assim, eu vou fazer 42 quilômetros, então eu tenho que me preparar, eu tenho que começar a comer melhor, eu preciso fazer exercício, eu preciso ter uma equipe trabalhando comigo para me ajudar, né? Às vezes a gente pensa assim, pô, o Edu cruzou uma maratona, o Edu fez o Ironman, mas não sou só eu, sou eu e um time que me ajudou, de fisioterapeuta, de professor de academia, de nutricionista, de família, né? Em volta ajudando a gente, suportando, porque a gente tem que dormir mais cedo, às vezes a gente volta cansado do treino, não quer fazer nada, né? Mas isso tudo você traz para o seu trabalho também, essa resiliência, essa coisa do planejamento, de pensar a longo prazo. E tem um lado também das falhas, né? Você, às vezes você se machuca, tem que voltar atrás, às vezes você pensou que ia fazer um resultado, vai fazer outro. E essa forma de você lidar com a frustração no esporte, você também traz para o seu dia a dia de trabalho. Você tem que aprender, né? Que nem sempre vai dar tudo certo, às vezes vai dar errado, e como é que você faz para corrigir, e volta para trás, respira, persistência, resiliência, né? São coisas que o esporte traz, sem dúvida nenhuma, para o nosso dia a dia. E muito legal você lembrar aí da equipe, né? Porque todo mundo acha que a corrida é um esporte isolado, né? Não, Mas você tem muita gente ajudando, né? Muita gente correndo junto com você nos treinos, né? Eu lembro muito dos meus amigos. E a última maratona que eu fiz foi em 2016. Eu estava fazendo 50 anos em Nova York e eu cheguei emocionado no hotel. Eu saí gravando vídeo para todo mundo que me ajudou. Legal, porque né? eu não sabia, né, se eu ia conseguir ou não. E foi a minha melhor, Edu, das três que eu fiz, cara. Eu fiz uma em 2004, quando, né, começamos o projeto lá depois, foi em Nova York. Em 2007 em Chicago, foi a pior, porque eu decidi fazer 6 meses antes. E em 2016 em Nova York. Aos 50 anos foi a melhor. Foi a melhor. Mas por quê? Eu tive o treinador, tive treinador de musculação, tive fisioterapeuta, porque eu machuquei 3 meses antes, tive nutricionista e tudo isso me ajudou bastante, né? Então a importância da equipe. Da equipe, né? Trabalhar junto. Agora, você está com 50 e poucos anos de idade. É um jovem como eu, experiente há mais tempo, galera. Minha audiência, Edu, ela tem 20, 30 anos, é uma boa parte, e tem uma parte também de 50 a mais. E eu recebo muita pergunta, principalmente no LinkedIn, né? Sobre, poxa, né, o mercado tem preconceito com idade, o tal do etarismo. Né? Eu falo, galera, não vou enganar vocês, claro que tem. Sabe por quê? Porque, principalmente, as pessoas deixam de se preparar. É isso aí. Deixam de se atualizar. Então eu falo e vou gravar ali para o bigode cortar para mim, porque esse é um corte bom, quero ouvir tua resposta. O que te elimina do mercado não é a sua idade, é a sua falta de preparo, falta de atualização. Você que está aí no auge da sua carreira, porque eu acompanho, vejo, né, numa empresa fantástica, novos negócios, né, oportunidade aí com esse mundo novo vindo. Você concorda com isso? O que te faz estar no auge ainda aos 50 e poucos anos de idade? Adriano, eu concordo 100% com você. A gente tem uma coisa que, se a gente pegar aqui os últimos 10 anos, né, a quantidade de startups, fintechs, empresas de tecnologias que apareceram com garotos, com uma turma muito nova, com ideias brilhantes, que conseguiram botar negócios de pé de uma forma rápida, diferente, disruptiva, de formas não tradicionais. Só que com o tempo essas empresas vão crescendo e começam a precisar de... Não dá mais para ser amarrado no barbante, né? Você começa a enfrentar regulador, trabalhista, começa um monte de questões mais robustas que você precisa de cabelo branco. Né? Incluo aqui, né, com meus cabelos brancos. Né? E por quê? Porque a gente conhece o que é importante quando você começa ficando num certo tamanho,
onde você precisa, agora aqui você precisa deixar mais robusto isso aqui, não pode deixar assim frágil, porque você pode ter que ir lá conversar com o Bacen, você pode ir lá ter que conversar com o CAD, né, com o Ministério do Trabalho. Então, eu vi muitas dessas empresas trazendo os executivos mais velhos para ajudar e complementar, né? E o que eu percebia nesses executivos que estavam trabalhando eram pessoas que estavam atualizadas, que apesar de serem mais velhos, mas conheciam de tecnologia, conheciam das novidades. Então, assim, eu sempre me preocupei muito em conhecer as coisas novas que estavam surgindo, né? E aprender, né? Eu estava te comentando há pouco aqui, antes da gente começar, questões de cripto, Web3, blockchain, né? São coisas que você, né, tem que ficar atento. Stablecoins agora é o negócio mais hypado que tem. E você tem que aprender. E às vezes é legal você entrar, escutar e aprender por vídeos, mas muitas vezes você tem que ir na prática. Você tem que ir lá, baixa uma carteira, brinca, compra uma Bitcoin, não, mas compra centésimos, compra stablecoin. E aí você começa a aprender. E a hora que você começa a aprender, você começa a entender esse mundo e fazer a conexão do que a gente fala do Web3 para o Web2, né? E juntar essas pontes. E, então eu vejo aqui oportunidade tanto para as pessoas, né, que estão aí com a idade de 50, 50 e pouco, continuem investindo, aprendendo, vendo o que está aparecendo em tecnologia, AI, né, o hype do momento, AI, aprendam sobre AI, entrem lá no ChatGPT ou num Gemini, em qualquer desses aí, brinquem, façam figuras, porque aí vocês começam a entender a lógica que tem por trás. E a hora que você aprende a lógica, você começa a conseguir fazer conexões, né? Então, é isso. Não pode parar de absorver conhecimento. Da forma que quiser, mas absorvam, né? Boa. Semana retrasada, eu fui dar uma palestra em Concórdia, Santa Catarina, e tinham muitos empresários. E aí né, vem perguntar depois e me pediu uma dica, né? E eu tive um insight, né? Eu falei para ele assim, olha, o que me ajudou muito, eu quando estava no momento da minha carreira me reinventando, 2017, eu fui para um cowork. E um cowork, claro, hypado na época, e tinham vários empreendedores ali. E eu sentava do lado dos caras, conversava, escutava, aprendia. Aquilo ali me ajudou muito. E eu fui fazendo algumas coisas. Um ano depois, eu estava na Neon. Não por causa disso. É verdade. Mas eu estava na Neon Pagamentos, porque o Jean Sigrist, que você conhece, junto com o Pedro, me chamaram, cerveja para lá e para cá. E o grande desafio deles. Puta, a gente, enquanto era 50, 30... a cultura a gente controlava, né? Agora a gente está quase sem perder o controle, precisa de método, né? Precisa de gestão. Aí eu fui e fiquei 2 anos na Neon, né? É isso aí, você vê. E lá é o perfeito exemplo de inovação, gente nova com gente mais velha, com gente com mais experiência para ajudar a passar por essas fases de crescimento, né? Boa. Vamos voltar então aí uns 40 e poucos anos para o Edu Garoto? Edu Garoto. Essa pergunta eu adoro fazer aqui. Parece clichê, mas é muito legal aí para a audiência, né? Quando você era garoto, o que você sonhava, você imaginava, né, que teria essa carreira? Como foi? Não, eu nunca imaginei. Eu comecei, vamos dizer, eu sempre comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhei com 15, 16 anos, eu já trabalhava, já gostava de trabalhar, de correr atrás. E aí eu fui fazer curso técnico. Eu sou formado em técnico de eletrônica. E aí, por consequência, eu falei, vou fazer engenharia eletrônica, vou ser engenheiro eletrônico. Fiz 2 anos de engenharia e desisti. Falei, não é o que eu quero. E aí, essa história eu não sabia, galera. Essa eu provavelmente sabia. Aí desisti e fui fazer publicidade, né? E publicidade porque eu gostava dessa coisa de propaganda e tal, mas depois você vai chegando, vai aterrissando e você vai, né? Trabalhei na Folha de São Paulo, né? Eu fui contato de publicidade da Folha de São Paulo, Notícias Populares e da Folha da Tarde. Notícias Populares entrega, né? Mas foi muito bacana, porque eu aprendi como é que é você bater de porta em porta e fazer venda, de você, né, queimar a sola do sapato. E depois eu tive uma oportunidade, eu era funcionário e tive uma oportunidade de ir para estagiário do Cartão Nacional, lá atrás. E aí eu falei, poxa, isso aqui é uma coisa bacana, eu vou largar a mão de ser funcionário e vou ser estagiário, porque eu ainda posso ser estagiário e quero investir na minha carreira. E
gostei. Aí começou a minha história em pagamento. Era cartão de crédito. Cartão de crédito do Banco Nacional. Ayrton Senna, Ayrton Senna, processadora e tal. E de lá para cá eu nunca mais saí desse segmento de pagamentos, né? Fui trocando de empresa, fui trocando de papel, cargo, né? Fiz comunicação, fiz marketing, fiz produto, fiz negócio, passei por 3 ou 4 áreas diferentes, mas sempre ligado ou com emissão de cartões, ou com adquirência, ou com bandeira, né, que a gente diz aqui, rede. Então, assim, isso entrou na minha veia e não saiu mais. Tá vendo, galera? Se liga aí, mais uma história das quase todas que passam por aqui, que mostra que a carreira, né, não é assim tão linear como a gente acha que é, né? Teve um amigo Basaglia que veio aqui e deixou uma metáfora muito legal, que carreira já foi Garmin, né? Aquele GPS que você sabia que você ia chegar, e agora é o Waze, que ela vai recalculando a rota também algumas vezes e que faz a gente também ter aí as adaptações, outros caminhos e sempre, tomara, né, progredindo. Então vocês aí se ligam aí na história do Edu, que eu vou explorar mais. Mas se está gostando, tenho certeza, dá uma curtida aí, dá um like aí no nosso Gente Que Pode, compartilha com amiga, com amigo e principalmente se inscreva aí no canal, dá essa moral pra gente. Edu, e aí você segue então, né, sua carreira nesse mundo aí das soluções de pagamento, mas aquele garoto lá, o que você acha que foram características que você teve forte, que você precisou assim se desafiar, né, para a gente poder passar aí para a nossa audiência, que todo mundo acha também, todo mundo não, errei. Algumas pessoas acham que é fácil, né, o caminho, né? Ver você hoje aí bem, mas conta um pouco aí. Eu acho assim, eu sempre procurava assim me planejar para ficar melhor. Eu sempre fui muito competitivo e sempre procurava fazer o que eu posso fazer para ficar melhor. E eu fiz uma faculdade que não era das melhores, né? E sabia que isso podia me prejudicar em empresas que eu gostaria de trabalhar. Hoje em dia eu acho que até perdeu um pouco esse valor, né, Adriano? Mas na nossa época tem empresas que eu passei que se você não tivesse uma das 5 tops, seu currículo nem entrava na seleção, né? Então eu sempre procurei me atualizar. E aí eu falei, pô, eu preciso fazer um MBA, eu preciso buscar uma graduação melhor aqui para eu poder ter uma chancela no meu currículo melhor, né? E fui correndo atrás. Fiz um MBA quando eu fui para a Credicard, da Mastercard, quando eu saí, fui para a Credicard, eu fiz um MBA. E depois, quando eu saí da Credicard, não, na Credicard foi meu segundo MBA. Eu fiz um MBA quando eu fui para a Mastercard e fiz um segundo MBA quando eu fui para a Credicard. Eu fiz 2 MBAs. E para procurar realmente melhorar, né? E isso é uma coisa que eu trago até hoje. Então, assim, eu sempre procuro fazer algum curso ou ver um aprendizado de alguma coisa que está acontecendo e que pode me ajudar no trabalho, né? Estou fazendo agora, por exemplo, um curso de inteligência artificial. E faço questão de fazer presencial, porque eu acho que né, você precisa estar lá, olho no olho, estar junto com as pessoas. Então, eu acho que essa coisa de buscar não ficar num lugar comum. Eu sempre fui muito inquieto desde criança. Aí pegando o que era a minha personalidade como criança, eu saía de casa e saía e voltava à tarde, ficava com meus amigos. Gostava de estar com grupos diferentes. Eu nunca fui uma pessoa de um grupo só. Eu sempre tive um grupo de amigos da escola, tive um grupo de onde eu morava, depois eu tive o grupo do trabalho, né? Então eu sempre gostei de circular em mais de um grupo e para cada grupo você vai aprendendo, né? Você vai pegando e você vai se formando com isso. Você pega uma característica de um grupo, você traz para você pega do outro. E eu acho que é super importante isso, você ir se adaptando, né? Eu acho que se eu tenho uma palavra para falar da minha carreira toda, eu acho que é adaptação. Eu tive que me adaptar toda vez que eu mudei de emprego, tive que me adaptar toda vez que mudaram o meu chefe e eu continuei com um chefe novo, né? E a gente não escolhe chefe, né? Então a gente tem essa coisa de se adaptar, que também eu acho que foi um aprendizado que eu tive na minha vida, de me adaptar e ir procurando, né? Como você falou do Waze, né? Você vai procurando um caminho melhor, né? Esse está com trânsito, vamos para o outro. Esse aqui está melhor, vamos por esse, né? Assina embaixo, cara. Você sabe que você falando aí,
Eu me lembrei da gente tendo essa conversa lá atrás sobre MBA. Sim, porque a Mastercard, né, na época, as pessoas tinham benefícios de estudo, né, então me ajudava. Estamos falando de Master aqui, mas vamos falar de Visa já. Tudo bem, são duas empresas. Mas galera, prestou atenção, né, um cara que, poxa, sempre teve assim humildade para buscar aprender mais, né, se especializar, estudar. Isso eu lembro bastante dessa característica dele. Então, somado aí com essa inquietude de buscar melhorar, eu falo, é ter humildade, né, para ir buscar, ter coragem para ser humilde, entender que eu posso mais, aliado a essa conexão aí com as pessoas. Uma empresa, ela tem várias tribos, né, que às vezes a gente chama de departamentos, ou clusters, outros, né, e poucas pessoas na minha carreira que eu vi, eu inclusive, tinha facilidade de estar em todas as tribos, né? E você era esse cara, né? Que eu lembro, ainda está assim? Sim. Se dava aí com todas as áreas, né? Era convidado em tudo. Até porque numa área que eu estou hoje, né, Adriano, você precisa perceber, né, todas as características de pessoas, o que motiva uma pessoa, o que estimula a pessoa a ir para frente. Então você tem que juntar esses grupos, né? E interesses, né? Essa pessoa quer fazer isso, então vamos pegar essa pessoa, botar ela aqui no grupo, porque certamente aqui ela vai ter um papel importante. Então acho que trazer essas competências diferentes para um grupo, quando você participa, né? Você abre o seu escopo, você participa de pessoas diferentes, você começa a identificar isso com mais facilidade, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu consigo trazer bastante lá para esse, né, mundo que eu estou, inclusive, de fintech, startup, né? É uma coisa que, às vezes, você tem uma empresa que faz uma coisa super boa, importante sozinha, mas ela vai precisar de uma outra aqui, e vai precisar de mais uma outra, vai montar um ecossistema, né? Eu falei um pouquinho de Lego no começo, é isso. Como é que você... E se você conectar esses Legos, quem está por trás são pessoas, né? No final das contas, você tem que saber, aquela pessoa vai ver valor nisso, essa vai ver... E a gente junta, né? Então, Isso aí. Quando eu montei o slogan da minha empresa... Foi, o negócio são as pessoas. São pessoas, por trás de não tem, né? E outra coisa que eu lembrei aqui, que eu acho que é importante, que quando a gente fala de buscar, de aprender e tal, eu sempre escutei muita gente falar, mas eu não tenho tempo. É difícil porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Gente, não tem esse negócio de não ter tempo. O tempo a gente fabrica, a gente faz o nosso tempo. O dia não tem 24 horas, o dia tem muito mais que isso. É só você querer fabricar esse tempo, você vai achar horário para você estudar, vai achar horário para fazer a sua ginástica, vai trabalhar também, ficar com a família. Isso tudo é um controle de agenda que você tem que começar a fazer. A hora que você começa a fazer, você vai ver como o tempo aparece. Né? Eu falo assim, o exercício mais difícil que existe hoje para fazer é tirar o pé da cama. Não é correr, não é fazer trial, né? É tirar o pé da cama. Porque se você tira o pé da cama às 5 horas da manhã e levanta para fazer um treino, o resto do seu dia está pronto, você vai fazer. Se você vai fazer uma corrida, se você vai fazer um beach tennis, se você vai fazer uma musculação, não importa, mas tira o pé da cama cedo. Aí você vai ver que acha tempo para as coisas. Boa. Antes de falar de Visa, você falou aí bastante em jovens, né? Eu recebo muito essa pergunta também, né? Como você vê os jovens hoje, né? O que você tem visto aí de bom? O que você também pode dar aí de dicas aí para a galera de 20 a 30 anos que me seguem? Adriano, olha, hoje esses jovens têm um acesso à informação que eu gostaria de ter quando eu tenho a idade deles, né? Porque é absurdo a quantidade de informação que vocês têm disponível, né? E a capacidade de aprendizado muito mais rápido que a gente tinha, né? A gente é da época da Barça, né? Eu acho que o pessoal nem sabe muito bem o que é isso. Mas imagina hoje, né? Ainda com inteligência artificial, que você consegue buscar. Então, assim, minha dica aqui é: procurem se atualizar, procurem participar, tem muita coisa acontecendo aqui, seja de, comentei aqui de inteligência artificial, seja de carreira. O quanto puder aprender disso, vocês são o futuro aqui das empresas daqui 10, 15 anos, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, que eu sei que ele vai me perguntar isso no final, mas vão mais ter contato com as pessoas no trabalho. Vão ter contato físico, presencial. Eu não estou falando para ir 100% para o escritório, não estou falando que a agenda tem que ser 100% office, mas estar
presente com pessoas, convivendo, trocando ideias, sentindo, né? A empresa é um ser humano vivo, tem, né? Tem energia lá circulando. De casa a gente não consegue aprender isso, né? Eu tenho uma filha que já agora está nessa fase de 24, 25 anos, passou por um emprego e passou por outro. O primeiro emprego era 100% office e eu falava, eu quero você lá. Você vai para lá. Mas pai, não tem ninguém lá. Eu falei, não importa, vai lá, fica lá. Você vai ver como vai ser importante você ficar lá 2, 3 dias. E cada dia ela me voltava com uma história diferente. Pô, pai, eu estava lá na mesa hoje, o diretor passou e me chamou para almoçar com ele. Eu falei, pô, que legal, tá vendo? Se você tivesse virtual, você não ia. Ah, outro dia ela, pai, eu estava subindo no elevador, tinha um gringo entrando na empresa, não conseguia se expressar e tal, eu consegui trazer ele, subir com ele até a sala de reunião. Quando cheguei na sala de reunião, que eu apresentei ele, que estavam esperando ele, o pessoal me convidou para participar da reunião. Uau. Porque viram que eu, né, fiz uma gentileza, que eu estava lá, falou, não, Duda, entra aqui e participa da reunião também, então, já que você, né, fez. Então, essas coisas, sabe, você nunca vai fazer por né, home office. Então, acho que para vocês, eu sei que às vezes é chato, que aprenderam que, né, a vida começou no virtual, mas é super importante se vocês querem se desenvolver, fazer esse equilíbrio, né? De novo, é um equilíbrio. Muito bom, cara. Edu, fala aí agora, quais são os seus desafios aí com a Visa? Bom, na Visa uma empresa, né? A maioria conhece, eu acho que hoje é uma empresa que está em mais de 200 países, 150 milhões de estabelecimentos que aceitam Visa, quase 5 bilhões de pessoas têm um cartão Visa, uma credencial Visa, né? São números impressionantes, uma das 10 maiores marcas mais valiosas no mundo. Então, assim, é uma empresa espetacular, mas que tem os seus desafios também. Desafios de se reinventar, de buscar novos trilhos, de conectar novas redes que estão surgindo, né? Então, a gente tem no Brasil, todo mundo comenta do Pix, hoje a gente está se conectando no Pix. Hoje a Visa tem uma licença, que é uma licença de iniciador de pagamento, que vai dar a liberdade da gente colocar, a gente usar o Pix dentro do nosso checkout. A gente tem se conectado com o stablecoin, já está fazendo liquidação de stablecoin fora do país. Então, eu estava comentando com você agora há pouco, assim, hoje em dia no Brasil, o Brasil é um país que adora a tecnologia e adora a inovação e em pagamentos, então nem se fala, né? A gente tem mais de quase 60% dos pagamentos hoje já são feitos por cartões, crédito, débito, pré-pago, mas uma boa parte, 33% é Pix, ou seja, a gente já tem um país aqui super digitalizado, né? Talvez em função do nosso histórico de inflação, né, que lá atrás nossos sistemas tinham que se atualizar muito rápido, né? Imagina, você tinha que ter tudo online, porque uma inflação de 30% ao mês, se eu fosse te pagar hoje, você não podia receber daqui 10 dias, porque senão daqui 10 dias já não valia a mesma coisa, então tinha que atualizar e pagar. Então, quando a gente compara com outros países da América Latina, o Brasil é super desenvolvido e é referência para muito case de uso que tem aqui no Brasil, parcelado, diferido, né? Então, assim, a gente hoje busca parceria com outras empresas, né? A gente, falando um pouquinho aqui antes, a gente, quando não dá para fazer dentro de casa, a gente vai lá e faz parceria, ou a gente faz uma aquisição, né? A gente comprou uma empresa no ano passado, a Pismo, uma processadora. A gente tem parceria com outras empresas que a gente faz aporte. Então, a gente entende que o ecossistema também não dá para ser 100% dentro de casa, né? Você tem que se juntar com outras empresas para desenvolver melhor ainda esse pagamento aqui no Brasil. Muito bom, amigo. Estou aqui te ouvindo, aprendendo e também voltando no tempo e muito feliz aí com a tua trajetória. Obrigado. Tá? Parabéns pela sua carreira. Eu tenho que agradecer você. Você fez parte do meu aprendizado. Um bom RH, né, talvez. Mas foi excelente. Foi ótimo trabalhar com você. Boa. Agora uma pergunta que a última vez que a gente se encontrou, você lembra onde foi? A gente estava na Copa do Mundo? Copa do Mundo do Catar. Copa do Mundo do Catar. E ano que vem, será que a gente se encontra lá? Vai ser um prazer, né? Isso, vamos ver. Não sabemos se vai ser no México, Canadá ou Estados Unidos, Sim, né? Um desses 3 países a gente vai estar lá, mas... O Brasil, a seleção não está ajudando muito, mas tomara que melhore muito até lá. Daqui para lá né? tem bastante. Muito bom. Vamos entrar na última parte aqui do Isso ou Aquilo.
Agora Tá sim. pronto? Bora. Preparado? Vamos lá. Então você está curtindo aí, não perca esse último ponto aqui do nosso papo, isso ou aquilo. Será que ele vai engasgar? Será que ele vai dar uma embromada aí? Vamos ver. Mas antes disso, dá aquela curtida, compartilha, se inscreve aí no canal. E agora eu vou chamar o recado do nosso parceiro iFood Benefícios, que me ajuda aqui a colocar o programa de pé. Então, vamos lá, galera. Recado aí do iFood, já voltamos. Galera, o iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para empresas de todos os tamanhos. E para o colaborador, tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano? São 8 vales que formam o iFood Benefícios. Refeição e alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, o saldo mobilidade, cultura, saúde e bem-estar, educação, home office e saldo livre, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar. Sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você precisar perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code na tela. iFood Benefícios, vale refeição e alimentação do iFood. Pede para a sua empresa já. Salve aí, galera, voltamos. Se ligou no recado aí do iFood Benefícios? Valeu, dá aquela curtida aí, compartilha e se inscreve no canal, dá uma moral aí pra gente, vamos nessa. Chegou a hora do isso ou aquilo, será que ele tá pronto? Vamos lá. Irmão, pode gaguejar, pode embromar, pode. Porque se também for tudo certinho, você nem pensou, né? Então vamos lá. Vamos ver. Praia ou campo? Praia. Corrida ou bike? Corrida. Corrida, né? Estratégia ou cultura? Estratégia. Inovação ou melhoria contínua? Inovação. Eficiência ou excelência? Eficiência. Difícil, né? Dados ou intuição? Dados. Presencial ou virtual? Ah, Já deu spoiler, né? presencial. Criatividade ou disciplina? Disciplina. Correr risco ou jogar seguro? Correr risco. Agilidade ou qualidade? Agilidade. Escalar ou diversificar? Diversificar. Inteligência artificial ou emocional? Aí não vale ficar. Inteligência artificial. Bom, sabe o que é mais legal? É. Que eu vou perguntando aqui, só pelo papo, eu já sei Você a já vai maior saber parte a das resposta, né? respostas. Isso é muito legal. Então, se ligou aí no isso ou aquilo, o cara foi bem, não ficou no muro, não gaguejou. Não. Então, meu amigo, Pô, muito obrigado por você Parabéns. ter vindo. Pô, tá? super legal, adorei Fiquei estar muito aqui com feliz de você. estar aqui com você, de Tamo coração. junto. Tamo junto mesmo, tá? Boa. É isso aí, galera. Curte aí e até o próximo episódio. Quer mandar um último recado aí? Como as pessoas te acham aí nas redes sociais? Ah, o melhor lugar é LinkedIn. Vai. Se puder ir lá, LinkedIn, Eduardo Abreu. E Isso eu aí. sempre estou nesse mundo de tecnologia e inovação postando lá. Sim, o cara é top voice do LinkedIn. Então, opa. conteúdo muito bom. Siga aí, Eduardo Abreu. Isso aí. Né? Bota lá, vai aparecer e siga o cara, dá essa moral aí pra ele também. Obrigado, gente. Valeu, galera. Até a semana que vem, próximo episódio. Gente que pode.